até o século VI, os padres se casavam normalmente. Se casavam normalmente. Depois. Isso é uma norma disciplinar na igreja. Ela não tem fundamentação bíblica, não tem fundamentação teológica, porque os apóstolos se casavam, né? Pedro era casado, né? A gente vê no evangelho que Jesus cura a sogra de Pedro. Não fala da mulher de Pedro, talvez porque já fosse viúvo, mas curou a sogra. A sogra teve que morar com ele, né? Nem tudo é perfeito, né? E diz que Pedro ficou muito chateado com Jesus. Curou Jesus, não precisava. Por isso que ele negou Jesus depois. Aí tá explicado aí, né? Foi por causa da sogra. Ele falou, negou Jesus. É porque você me curou minha sogra. Lá atrás. Então, muita gente fala de Paulo, né? Então, pra justificar. Paulo não se casou. E ele falava assim, eu não me casei. E ele não se casou e tal. Mas por que a igreja começa a igreja, a partir do século VI, ela começa... Isso é bom falar porque as pessoas falam, o padre no caso para não dividir herança, não sei o que, dividir o dinheiro da igreja. Não tem. Na verdade, o nosso relacionamento com a igreja não é relacionamento societário. Nós não temos sociedade com a igreja. Então não é assim, aquilo tudo lá do padre. Não né? é do padre. Não é. Então, a igreja é uma personalidade jurídica que não tem nada a ver. As coisas da igreja. Se você casasse, não teria direito a. Não, porque não sou sócio da igreja. Vou levar esse altar aqui. Então não existe. Não é assim. Então, por que o padre. A igreja começa a intuir e começa a perceber o seguinte: Jesus foi uma época que a igreja começou essa maior espiritualização e tal do sacerdote e tal, porque o sacerdote teria que ser uma pessoa que fosse um outro Cristo, ser outro Cristo. Em determinado momento na igreja começa essa expressão ser muito usada, est alter Christo em latim, né? Seja outro Cristo. Ser outro Cristo significa ser igual a Cristo em tudo, ser igual a Jesus em tudo. Jesus não se casou, Jesus não teve, e Jesus não se casou por quê? Não é porque ele não pudesse se casar e tal. Pelo contrário, Jesus era um rabino, um mestre. E para o judeu é muito importante que o rabi seja casado, que o rabino seja casado. Tanto é que nós conhecemos o rabino. O rabino precisa ser casado e ter família. Tanto é que isso foi um problema para Jesus como mestre, né? Como mestre, porque a maioria dos mestres eram casados e Jesus não era. Então Jesus o pessoal achava que ele era menos por causa menos disso. Do que isso. Menos por causa disso. Olha, você imagina, seria muito mais fácil para Jesus ter sido casado, para difusão, para ser aceito entre os judeus. Então, e Jesus não se casou. Ora, Jesus não se casou. Então um padre não se casa para ser como Cristo. E não se casou por quê? Porque você... como padre, você não pode exclusivizar o seu amor, né? Você imagina uma coisa, eu teria como padre que, se eu tivesse uma família, filhos e mulher, primeiro cuidado que eu teria que ter era com a minha família. Claro. Isso é o mais natural, né? Eu teria que cuidar deles, né? Então, o padre ele renuncia a isso para que ele possa estar livre para todo mundo. Então, na verdade, o celibato vivido do padre é para que ele possa estar disponível. Por que o padre não se casa? Porque ele tem que estar disponível para as pessoas. Então, por isso, eu vejo, sabe, Vilela, que um padre rompe, que um padre quebra, que um padre peca o seu voto de castidade hoje, quando ele deixa de estar disponível para a pessoa. Por quê? Porque ele deixou de ter uma mulher e filhos para estar disponível para a pessoa. E se eu chegar para o padre e falar, padre, eu poderia conversar com você, ele fala assim, não, agora não tenho tempo. Esse padre está ferindo o seu voto de castidade. Entendi. Mesmo sem estar deitando com a mulher. É porque ele está ferindo, porque ele não se casou para estar disponível para as pessoas.